quer renovar, vem então votar, construir um mundo novo e São Paulo transformar. King, vem aí pra São Paulo sacudir. 77458, vem votar pra progredir. Olha o King. Salve, meus irmãos de fé, Rodrigo Juca. Estou aqui no Caminhos da Evolução, em nome do Pai Sérgio Lapastina e todos que fazem parte da produção desse maravilhoso canal. Estou vindo aqui prestar nossa grande homenagem a Pai Raul, os nossos sinceros sentimentos à Mãe Fofa e a todos os familiares e amigos. Pai Raul, esse ser de luz maravilhoso que dedicou a sua vida à nossa espiritualidade, à nossa Umbanda, a Angola. Então, nada mais justo do que a gente, através de uma cantiga maravilhosa do nosso irmão Sandro Bernardes, prestar essa linda homenagem. Salve nossa mãe Nanã, Saluba Nanã. Quando eu for pra Aruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, do lado de Iemanjá. Vou pedir ao Molo e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosas quando eu for te encontrar. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Salve nossa mãe Nanã, que a luz de nosso divino Mestre Criador esteja no caminho desse Pai maravilhoso, Pai Raul. Grande abraço e axé onde o Senhor estiver. Salve, salve, meus amigos do Caminhos da Evolução. Eu estou gravando esse programa depois dessa notícia que nós recebemos ontem, da passagem do Pai Raul. Para quem não conhecia, Pai Raul foi o dirigente fundador, lá no ano de 1959, do Templo do Caboclo do Oriente. Templo que hoje é tocado pela sua filha carnal e também a sua filha de santo, a mãe Zuleide, a quem nós todos conhecemos, a quem nós todos somos amigos, a quem todos admiramos como a Mãe Fofa. Mãe Fofa que é uma parceirona aqui do Caminhos da Evolução. Mãe Fofa que é uma pessoa fantástica, maravilhosa e que sempre esteve do nosso lado e sempre vai estar, assim como sempre nós vamos estar ao lado dela. Pai Raul fez ontem a sua passagem. Como nós umbandistas adoramos dizer, voltou à pátria, foi lá para Aruanda, sei lá. E nós, umbandistas, que lidamos quase que diariamente com o plano espiritual, somos tocados nesse momento. Apesar da gente entender que o que estamos fazendo aqui é uma passagem extremamente breve, uma experiência na carne, essa encarnação, onde nós viemos, não a primeira vez, e duvido que seja a última, para aprender alguma coisa em nosso caminho de evolução. Por isso que nós temos o que chamamos de um orixá de frente. Orixá de frente não é, de forma alguma, a desculpa pela nossa forma de ser ou pelos nossos erros. Orixá de frente é aquilo que nós precisamos aprender. Falar que por ser filho ou filha de
a pessoa é briguenta, é jogar a culpa no orixá. Isso não é verdade. Se você é uma pessoa briguenta, você vem como filho de mãe Ansã para aprender a se policiar. Se você é uma pessoa extremamente emotiva, um espírito extremamente emotivo, você vem como filho ou filha de mãe Oxum justamente para aprender a se equilibrar no fator do amor. Se você é uma pessoa descrente, um espírito descrente, você vem como filho ou filha de pai Oxalá justamente para se equilibrar no sentido da fé. Orixá não é desculpa. Orixá é aprendizado. Então, apesar de tudo isso, nós somos extremamente emotivos, né? E quando uma figura como o Pai Raul faz a passagem, apesar da gente lidar o dia inteiro com o plano espiritual, como eu disse, a gente sente. E fica imaginando como está a mãe fofa nesse momento. Perdeu não somente o pai carnal, como o pai espiritual e um amigo. Eu falei com a mãe fofa hoje e lembrei a ela que eu não conheci pessoalmente o pai Raul, infelizmente. Mas um dia, conversando com ela, antes de uma entrada dela aqui no Caminhos da Evolução, ela falou: peraí que tem uma pessoa aqui que quer te dar um abraço. E pai Raul apareceu na câmera. Foram segundos, onde ele me deu um sorriso, onde ele me deu os parabéns pelo trabalho, onde eu pedi a bênção de pai Raul. Para mim, valeu. Eu tive a bênção de pai Raul, pelo menos uma vez. Muitas pessoas, eu sei, tiveram muito mais. Mas valeu para mim. Valeu mesmo. Eu prestei hoje uma homenagem à mãe fofa, aqui pelo Instituto Caminhos da Evolução, pelo programa, em meu nome, em nome de toda a equipe, pelo Grupo da Boa Vontade, em meu nome, em nome da minha esposa, da Gláucia, em nome da Casa de Pai Mané de Aruanda e Ogum Naruê, em meu nome, em nome de pai Luiz Viola, mãe Ana Flávia Paciani, da mãe Fabi, e de toda a corrente dessa casa de luz. E deixei um abraço na minha amiga, a Zuleide, a mãe fofa. Só que aí, gente, eu queria falar com vocês uma coisa. E ontem também, obviamente dando os devidos créditos, ontem a Associação Bandeira Branca, Bebetuque, nós fizemos uma homenagem a pai Raul, tá no Face, tá no Insta do Bandeira Branca, vale a pena se você dar uma olhada. E eu conversei com o Juca, esse irmão mais do que querido, e pedi para ele: Juca, você tem como gravar o Acalanto de pai Sandro Bernardes, que para mim é uma música, um ponto terrível, terrível, terrível. Eu não consigo ouvir esse ponto sem cair em lágrimas. Mas você só vê esse ponto quando alguém faz a passagem? Não. É um ponto que eu acho lindo, lindo. Talvez o ponto mais lindo de todo mundo, para mim. E é difícil a gente ouvi-lo sem lembrar de pessoas que foram. Eu lembro da dirigente primeira do Grupo da Boa Vontade, minha mãe. Pai Rubens Saraceni, agora coloco o pai Raul nesse mesmo grupo, diversos e tantos outros. Mas a passagem de pai Raul me fez pensar uma coisa, e que dá o título a essa transmissão. Exatamente, meus amigos, o que é que nós estamos fazendo pela Umbanda? Aonde estamos chegando com a nossa tão querida Umbanda? O que estamos fazendo por ela? Vocês sabem, e eu repito aqui com alguma insistência, o quanto que eu vejo e o quanto que eu brigo pelo registro da Umbanda. O quanto que eu brigo para que a gente não esqueça o que acontece na Umbanda. Umbanda, ela foi anunciada lá em 1908, dia 15 de novembro, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, blá, 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 história que todo mundo conhece. Uma religião com pouco mais de 100 anos.
E que, se a gente não tomar vergonha na cara, se a gente não tomar cuidado, ela não dura mais sem. Apesar do caboclo ter dito que vai ser a religião que vai durar para toda a eternidade, e longe de mim duvidar do caboclo das sete encruzilhadas, mas a gente está perdendo a nossa história. Nós estamos deixando de registrar o dia a dia da Umbanda. Até quando nós vamos viver naquele 15 de novembro de 1908 e vamos viver de presentes, esquecendo os passados e tendo que cada dia fazer futuros que a gente não sabe para onde vão levar? Eu tenho certeza absoluta, que Menfofa deve ter registros e mais registros de ensinamentos de Pai Raul. Mas é pouco. É pouco quando uma pessoa da família se preocupa em registrar o que esse seu familiar fala, faz. E não adianta falar que história oral, eu tenho grandes amigos que apostam muito em história oral, mas desculpa, história oral se perde. História oral é o famoso cada um conta o que lembra. E a nossa memória é fraquíssima. Nossa memória é de minutos, horas, dias. A gente se lembra muito pouco do que nós mesmos fizemos, quanto mais lembrar do que outras pessoas fizeram. Eu repito sempre aqui, o que nos custa? E nos é primeira pessoa do plural, ou seja, eu me incluo nesse grupo, tá, gente? Não estou me excluindo, não. O que nos custa? Sentar com os nossos tatas, com os nossos babás, com as nossas iaiás, com os nossos pais e mães, com os nossos irmãos, e registrar a história deles na Umbanda. Como foi que Pai Raul inaugurou seu centro lá em 1959? Como foi que o seu dirigente inaugurou o seu centro? Qual foi o chamado? Como foi o chamado? Nesses anos todos de Caminhos de Evolução, vocês têm acompanhado o quanto que eu tenho trazido aqui de histórias. Como foi que você chegou na Umbanda? Como foi que você abriu o seu centro? Como foi o chamado? Como é o seu trabalho? Para tentar deixar um pouco de história registrada. A minha abrangência perto do universo da Umbanda deve ser ínfima, deve ser ridícula, mas alguma coisa está registrada. E eu sempre falei, muito mais do que o dirigente, qual que é o nosso problema em conversar com a entidade? Em chegar para o caboclo, em chegar para o preto velho, em chegar para o Exu, para o marinheiro, para o boiadeiro, para o malandro, para o cigano, para o herê, para o pombagira, para o ximirim. Chegar para a entidade e falar, me conta a tua história. Diversos amigos, irmãos meus, falam assim, mas a entidade nunca vai contar a história real dela. Primeiro que eu não sei se vai contar ou não. E segundo que isso pouco me importa se é real ou não. É uma história que aquela entidade está contando. É uma história com ensinamento, é uma história com fundamento, é uma história que tem o porquê estar lá. Tem um porquê ser dita nesse momento. Mas eu já perguntei para a entidade, num dia ela fala uma coisa, no outro dia ela fala outra. Claro, um dia você precisa ouvir uma coisa, no outro dia você precisa ouvir outra. E se nós tivéssemos a prática, tivéssemos cada vez mais vontade de fazer isso, a gente ia ver que cada uma dessas histórias se engancha. Cada uma dessas histórias se une numa grande história. Mas a gente não faz isso, né? A gente deixa pais Raús, pais Rubens Saracenes
e outros nomes simplesmente passarem. A gente deixa o vô e a avó, o caboclo, a cabocla, o guardião e a guardiã simplesmente passar. Aí quando o guardião ou a entidade chega para você e fala assim, olha, eu agora evoluí e você vai começar a trabalhar com outra entidade, você chora. Ah, mas eu pouco conheço dessa minha entidade. Quantos anos ela ficou contigo? Quantos anos ela trabalhou com você? Quantos anos ela te deu oportunidade de você conversar com ela? Ah, mas eu não escuto, eu não vejo, eu não falo nada. Eu também não. Eu intuo. Ótimo. Então chega para um Cambone, chega para algum outro médium e fala assim, vem cá, me ajuda a registrar a história desse meu guia. Qual o problema? Eu devia fazer isso também, devia. Mas não adianta nada eu fazer. Ou adianta eu fazer, mas você tem que fazer também. E é todo um pedido que eu acho que nessa data, onde eu não sei, acredito que sim, mas eu não sei se a Mãe Fofa tem guardado, tem registrado tudo que o Pai Raul podia ter deixado para ela. Ela viveu, não resta a menor dúvida. Mas eu queria poder ler um livro, A Vida e a Umbanda de Pai Raul. Assim como eu queria poder ler um livro, A Vida e a Umbanda de Pai Rubens. Assim como eu queria poder ler A Vida e a Umbanda de sua, que está me ouvindo. Ler, ver, ouvir essa história. E hoje nós temos uma produção de literatura umbandista muito boa mesmo. Temos diversas editoras, e agora com a editora RS, temos mais uma, e temos várias, que pega e você consegue contar a história de um guia. É legal. Ah, mas não é a história do guia, é uma história, gente. Eu queria muito poder sentar um dia, sei lá, com o Pai Mané, que é o guia-chefe do Centro onde eu trabalho, o guia do Pai Luiz Viola, e falar, pai, me conta uma história. Ah, e por que eu não faço isso? Vamos lá, por que nós não fazemos isso? Primeiro a gente tem desculpa do tempo, né? Nunca dá para fazer isso. Ah, nosso trabalho, a gente trabalha demais. Uhum. No dia da gira, a gente chega correndo, faz a gira termina, já todo mundo cansado, louco para ir embora. Não conversa com o guia. Num outro dia, precisa ver, claro, se o médium pode. Ele vai conversar com a entidade, vai pedir permissão para a entidade. Vocês estão reparando que é um monte de condicionais e que eu duvido que alguma entidade de qualquer linha de trabalho vai falar não, não quero. E se alguma falar, tem interferência do médium. Se você que trabalha com o Exu tranca-ruas, por exemplo, um monte de gente trabalha com tranca-ruas, virar e falar, ah não, o seu tranca não permitiu, eu vou lhe falar, posso eu conversar com ele? Você permite que eu converse com o seu tranca? Porque eu vou querer entender o porquê dele não permitir. Porque hoje, assim, de bate pronto, eu tenho plena absoluta certeza que não está permitindo você. E seu tranca, assim como todas as entidades, respeitam os seus aparelhos. Então, se você não quer, ele também não vai querer. Se você não pode, ele também não vai poder. Se você não deixa, ele também não vai deixar. Então, cabe sim a nós, médiuns umbandistas, querer, poder e deixar. E permitir que as nossas entidades contem as suas ou simplesmente contem histórias. Deixem registrar esse legado. Porque vai ser através desse legado que a Umbanda vai evoluir, que a Umbanda vai se desenvolver,
que a Umbanda vai se aprimorar. Ou vocês acham que a Umbanda hoje é a mesma Umbanda de 1908? Ou de 1959, quando o pai Raul fundou o seu terreiro? Ou de 72, quando minha mãe fundou o Grupo da Boa Vontade? Ou do ano passado? Ou do período pré-pandemia? Vocês acham que a Umbanda é a mesma? Quanto que mudou? Quanto que evoluiu? Quanto que já é uma Umbanda? E não é Umbanda nova, não é uma nova Umbanda. Quanto que é mais ainda Umbanda? Quanto que nós estamos hoje cumprindo aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou da Umbanda durar para toda a eternidade? E eternidade não vai ser daquela forma onde ele falou que vai colocar um anjo em cada morro e com suas trombetas anunciar que a gira foi aberta. Hoje a gente usa o WhatsApp. Hoje a gente põe no Instagram um banner dizendo amanhã gira de tal linha. Esses são os nossos anjos de hoje em dia, por piores que sejam esses anjos, mas são os anjos da anunciação. A gente usa grupo de WhatsApp, que faz talvez muito mais barulho do que a trombeta do pobre anjo lá em 1908. Se a gente tem todas essas novas formas de comunicação, se a gente tem todas essas novas formas de divulgação, por que não transformá-las também em todas novas formas de registro? E ter a Umbanda registrada, para que o curso de teologia de Umbanda, o ensino da teologia de Umbanda, em 2025, olha quanto tempo que eu estou dando, hein? Para que o curso de teologia, dado por mim, dado pelo pai Jorge, dado pela mãe Fofa, dado pelo pai Fábio, dado por você, que está me ouvindo, lá em 2025, fale o que é Umbanda, fale da anunciação da Umbanda em 1908, explique o que são os orixás, as energias orixás, fale das linhas de trabalho, fale dos elementos da Umbanda e fale da evolução da Umbanda na modernidade. Vamos sim continuar lendo Teologia de Umbanda, vamos continuar lendo o Guardião da Meia-Noite, vamos continuar lendo o Guardião da Estrela Guia e todos os outros livros, mas vamos também ler histórias. A história de Pai Mané, a história de Pai Joaquim, a história do Caboclo Pena Branca, a história do Exu Capa Preta. E essas histórias registradas por nós mesmos. Que a nossa história vai ser ilustração da história da teologia da Umbanda. Existem hoje diversos livros falando sobre Exu Capa Preta, por exemplo. Vários. Inclusive do Capa Preta que me acompanha, a quem eu sirvo. Você imagina na hora que eu abri o módulo Exu do meu curso de teologia da Umbanda, eu vou, obviamente, ilustrar com a história do Capa Preta. Mas eu posso ilustrar com a história de outros Exus. E eu posso incluir ilustrações dos Exus que estão ali presentes, dos alunos. Que medo que nós temos de, num curso, trazer o Exu do aluno, que já tem condições de trazer, e falar, vem cá, vamos conversar, Exu? E ele contar. Porque a gente traz a entidade para trabalhar. A gente traz o caboclo para dar passe, a gente traz o preto velho para bater a sua erva, a gente traz o Exu para passar a sua capa. Quantos de vocês já trouxeram a entidade para conversar? Ah, pai Sérgio, eu tenho que fazer uma pergunta antes, né? Concordo. Quantos de vocês já conversaram com a sua entidade? Talvez o grupo que eu tenha a felicidade de estar ouvindo já tenha feito isso algumas vezes. E para vocês eu dou parabéns. Mas a gente precisa conversar com a entidade. A gente precisa trazer a entidade para conversar. Sabe, vai lá no teu centro, abre o terreiro, bate cabeça, acende uma vela, firma. E nem que seja você e uma pessoa.
traz a entidade, seja qual for, fala assim, olha, quem tiver, eu não vou direcionar. Ou, se quiser direcionar, direciona, mas permita. Permita que venha. Respira fundo e deixa vir. E aí, vê o que a entidade vai querer. E quem estiver ouvindo, assim, posso gravar? Permite que eu grave? Que eu vá fazendo anotações e deixa a entidade falar. Simplesmente deixa a entidade passar a sua história, a sua mensagem. Vai ficar ali quanto tempo? Não sei, né? Pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser 2. Não faz diferença, gente. A entidade está ali batendo papo. E aí você vai fechar, vai desincorporar, e a pessoa vai transcrever aquele áudio, vai rechear com as anotações, vai colocar impressões, qual é o problema? E você vai ter um texto, um material riquíssimo, riquíssimo, para compartilhar com a sua corrente, compartilhar com seus irmãos. Ah, mas o caboclo que veio, ele contou um caos. Veio um boiadeiro e contou um caos aqui. O boiadeiro é ótimo para contar caos. Ele contou um caos. Será que ele viveu esse caos mesmo? Será que ele inventou? Faz diferença. Foi ensinamento. Como você sabe, eu tenho 2 livros publicados, o Frei Bolinha e o Capa Preta, do Destino. Tenho já pronto o livro do Maninho, que é meu guia médico. E eu comecei a escrever um livro do Baiano, do seu Chico Pequeno. Ele me passou o começo do livro, me passou o final, como todos fazem, aliás, passam o começo, passam o final, às vezes passam o final e depois o começo. E quando eu fui rechear o livro, eu comecei a ter alguma dificuldade. Até que o seu Chico Pequeno falou, oxe menino, eu não quero livro de história, quero livro de caos. Eu falei, como assim, seu Chico? Não vou contar minha história. Aliás, mas vou contar minha história por causos. Vou contar histórias. E dentro dessas histórias vai estar o que eu vivi. Porque o que mais interessa não é a minha vida, mas é o que eu vivi. E aí eu refleti, falei, ele está cobertíssimo de razão. O que vale na vida é o que a gente viveu. O que vale na vida é o que a gente aproveitou dela. E a gente aproveita os momentos vividos. Então, a partir desse momento, seu Chico Pequeno começou a passar um causinho daqui, uma historinha dali, umas mais curtas, outras maiores. Está passando ainda. E através disso eu estou vendo que vai ficar um livro maravilhoso. Ah, mas está na ordem cronológica? Que diferença faz? Interessa o que seu Chico Pequeno viveu, está tendo oportunidade, ele, seu Chico Pequeno, está tendo oportunidade de passar agora para todos nós. O que quer dizer que se a gente fizer isso, a gente vai estar dando oportunidade das nossas entidades contarem e nos ensinarem e serem guias. Você não fazer isso, você não está simplesmente nos boicotando. Você está boicotando a eles. Você está impedindo que eles façam o trabalho, um dos trabalhos que eles têm que fazer. E eu acho que está na hora da gente parar de ser egoísta. Está na hora da gente parar de dizer para eles, não, você não pode. Porque eles podem tudo para nós. Eles fazem tudo por nós. Eles movem mundos que nós nem conhecemos. O Exu, quantas vezes o Exu entra em guerra por nós? E você não dá uma chance desse Exu contar uma história de uma dessas guerras, de uma dessas batalhas, de uma dessas experiências. Quantas vezes o Preto Velho chora por nós e você não dá para ele uma oportunidade dele simplesmente contar um casinho? Não dá um cafezinho para ele e falar, vô, conta aí um caso para nós.
E ele vai rir e vai falar, filho, teve uma vez que... Ele vai embora. Então vamos parar de ser maldoso, de ser maldosa com eles, e vamos deixar com que eles se abram para nós. Isso começa a vir, gente, de diversas formas. Isso pode vir, eu acho que dessa forma, como eu falei, mais estruturada. Você vai lá no teu terreiro e pede para alguém gravar, alguém anotar. Ou faz isso com você também. Gente, os guias dos médiuns de corrente, que não são dirigentes, as histórias são tão importantes e valiosas como qualquer outra. Faz isso. Chama um médium lá e fala, vem cá, tal dia eu queria você aqui à noite. Tal dia eu queria que à noite é bom, né? Mas tudo bem. É isso aí. Eu queria você aqui pra gente bater um papo com o caboclo. Faz isso. Primeiro que é um exercício de incorporação tremendo, né? Um exercício de desenvolvimento tremendo. E aí você vai ver o que é bom. Aí quem sabe, a hora que você se abrir, eles vão começar a encontrar formas de te passar essas histórias. Num sonho, numa intuição, de repente você fala assim, vou abrir o Word aqui do computador e vou digitar. E vai vir, vou pegar o lápis, a caneta, no papel e vou escrever. A partir do momento que a gente se abrir, que a gente se permitir, eles vão começar a passar essas histórias cada vez mais. Ninguém aqui vai se tornar um novo Chico Xavier. Acho que não é essa a intenção. Mas é fazer o que Chico fazia, que era se permitir e permitir a eles que passassem as suas histórias. Eu não sei se Mãe Fofa fez isso com o Pai Raul. Se não fez, devia ter feito. Não é bronca, não, mãe. Não é bronca, minha amiga. É apenas achando que... Primeiro, eu acho que você fez. Segundo, a gente deve fazer todos. Nós temos hoje oportunidades, tecnologia, formas, abertura para fazer isso. Não faz por quê? Por falta de tempo, não faz por falta de vontade, não faz por que não quer fazer. Eu acho que se a gente colocar a mão na consciência, a gente vai cada vez mais conseguir fazer isso. Então, gente, eu queria ser rápido hoje. Queria novamente deixar aqui meu abraço para a Mãe Fofa. Tenho certeza absoluta que Pai Raul vai passar pelo momento de descanso, como todo espírito. Vai passar pelo momento de recuperação. E tenho certeza que muito em breve ele vai estar olhando, vai estar orientando, do lado de lá, vai estar dando seu axé a todos nós. Eu queria muito que o próximo que fizesse a passagem, nós não louvássemos somente o legado deixado, mas louvássemos o legado registrado. Louvássemos tudo aquilo que nós temos escrito, gravado, dito, do que ele e das suas entidades fizeram. Porque, vamos me usando como exemplo. Eu posso deixar aqui a minha história registrada. Já falei algumas vezes, tem trechos que as pessoas conhecem, mas eu posso virar e falar o seguinte, olha, essa é a história de Pai Sérgio Lapastino. Mas eu tenho registrado hoje a história do Frei Bolinha, tenho registrado a história do Capa Preta, tenho registrado, não publicado, a história do Maninho, e a história do Pena Branca, e a história do Chico Pequeno, e a história do Paulinho. Por exemplo, muito recentemente, eu sempre trabalhei com a senhora Pombagira Cigana do Oriente, e recentemente estou trabalhando com a Pombagira Caveira Negra da Calunga. E a história da Pombagira Cigana do Oriente, qual foi? Será que ela continua? Eu sei que ela continua, mas
será que ela continua comigo para que eu possa ter a oportunidade de contar a história dela, ou se foi? Perdi. Agora vou ter que me virar, vou ter que mentalizar, pedir autorização para que ela venha da onde ela está, do novo plano que ela alçou, para que ela venha e conte alguma coisinha dela. Eu tive anos e anos com ela, por que eu não fiz isso? Ah, mas Pombagira a gente, nós homens, né, não temos muita afinidade. Não fale por mim, fale por você. Tá? Isso é Pena Branca, que é meu guia-chefe. Ah, mas guia-chefe não muda. Opa, guia-chefe muda sim, tá? E o pai Joaquim? E o Paulinho? É muito comum, às vezes, Herê mudar, né? Ah, meu Herê hoje de trabalho é tal, amanhã é outro. E onde é que eu vou achar o Paulinho nesse mundão para que ele possa contar a sua história? Então, gente, não vamos esperar que as entidades mudem para lamentar que perdemos a história dela. Não vamos esperar a nossa passagem, a nossa volta para Aruanda, ou para onde for, para lamentar que a nossa história não foi registrada. Não vamos esperar a nossa passagem para Aruanda, ou seja, lá para onde for, para lamentar que a história dos nossos guias não foi registrada. Não vamos esperar o terreiro fechar, seja por problemas econômicos, seja por qualquer outro problema, para não ter registrado a história desse ponto de luz. Vamos fazer isso? Eu já pedi isso algumas vezes aqui no programa, estou pedindo novamente. E eu queria um dia poder fazer um grande dicionário, não sei, não é dicionário na palavra, uma grande biblioteca de registros de vida e obra da Umbanda. Que vai começar, sem dúvida alguma, em Era Uma Vez, no dia 15 de novembro de 1908. Mas vai ter registros de 1959, de 72, de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 e de diversos outros anos. Porque aí a gente para de ser pobre. Porque aí a gente para de ficar lembrando, um dia a mãe Cacilda levou no Chacrinha, no Flávio Cavalcante, o senhor Exu 7 liras. E o que aconteceu? Depois disso, o que aconteceu foi que... E aí vem... Ninguém sabe, não foi registrado. Por que seu 7 da lira não veio mais? Por que aconteceu isso? E aí? Em algum lugar está registrado isso? Se tiver e eu não conhecer, perdão. Mas eu estou dando apenas um exemplo. O que eu já escutei, gente? O que eu já escutei? Que na verdade a espiritualidade maior proibiu o seu 7 da lira de voltar. Gente, proibiu por quê? E se foi isso, se proibiu por quê? Que ensinamento há? Simplesmente proibiu. Se proibiu ou se não proibiu, deixe seu ensinamento. Deixe o porquê, deixe os motivos, o que foi feito de errado, o que não foi feito de certo, o que foi feito de certo. Tal casa fechou. Fechou porque o pai de santo abusou. Abusou, mas... E aí, o nosso ensinamento? Vamos deixar de ser pobre. A Umbanda é muito pobre. A Umbanda é riquíssima, mas nós a tornamos pobre ao não registrarmos o seu dia a dia, ao não valorizarmos cada segundo
de ser umbandista, ao não louvarmos cada momento em que a Umbanda se manifesta. E nós sabemos que ela se manifesta a todos os momentos. Então, nesse dia seguinte à passagem de Pai Raul, eu quero aqui deixar a minha homenagem à Umbanda e o meu pedido ao umbandista. Vamos registrar? Todos vocês, uma excelente noite, uma excelente semana. E a gente volta na próxima segunda-feira. Salve, meus irmãos de fé, Rodrigo Juca. Estou aqui no Caminhos da Evolução, em nome do Pai Sérgio Lapastina e todos que fazem parte da produção desse maravilhoso canal. Estou vindo aqui prestar nossa grande homenagem a Pai Raul, os nossos sinceros sentimentos à Mãe Fofa e a todos os familiares e amigos. Pai Raul, esse ser de luz maravilhoso que dedicou a sua vida à nossa espiritualidade, à nossa Umbanda, a Angola. Então, nada mais justo do que a gente, através de uma cantiga maravilhosa do nosso irmão Sandro Bernardes, prestar essa linda homenagem. Salve nossa mãe Nanã, Saluba Nanã. Quando eu for pra Ruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, do lado de Iemanjá. Vou pedir ao Molo e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosas quando eu for te encontrar. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Salve nossa mãe Nanã, que a luz de nosso divino Mestre Criador esteja no caminho desse Pai maravilhoso, Pai Raul. Grande abraço e axé onde o Senhor estiver.